Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 3. Vamos ler os versículos 21 e 22. Lucas 3, 21 e 22. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Versículo 21, parte final. E estando ele a orar, o céu se abriu. Irmão, nós não teríamos nenhuma confiança da parte de Deus se nós de alguma maneira fôssemos usar as Escrituras para nos distrair, para o nosso entretenimento. Porque Deus tem um compromisso de nos abrir as Escrituras para nos falar algo mais da glória da pessoa e obra do seu Filho, e somente isso. Esse fato no batismo do Senhor Jesus é um princípio espiritual. Deus sempre há de abrir os nossos olhos, abrir as Escrituras com um motivo. O mesmo motivo pelo qual nós estamos reunidos aqui. Se houver qualquer outro motivo alojado em qualquer coração, não haverá possibilidade de encontrarmos essa resposta ao desejo do coração de Deus. Qual é o desejo do coração de Deus? Abrir os céus, espiritualmente falando, e revelar-nos algo mais das glórias pessoais e da glória da obra do nosso querido Senhor Jesus. Então, para que nós tenhamos um ajuntamento correto, adequado, esse deve ser o nosso coração. Assim começa o livro de Lucas, por exemplo, o Evangelho de Lucas. Assim termina o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, quando o Senhor está ressuscitado, caminhando com aqueles discípulos no caminho de Emaús. Quando ele parte o pão e se dá a conhecer a eles, a palavra diz que ele lhes abriu o entendimento. Os irmãos se lembram? Lucas 24, 44. Ele lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender plenamente as Escrituras. E ali está especificado tudo que dele mesmo, nosso amado Senhor Jesus, tudo que dele estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. A lei, o Pentateuco, todos os profetas e os salmos tem uma só mensagem, um só foco. E esse foco é o Filho do seu amor. Então, vamos tomar de início esse texto e vamos orar para que as nossas motivações sejam adequadamente colocadas diante do Senhor. Nós só queremos ver Cristo. Nós não teríamos nenhuma chance de entrarmos em detalhes específicos a respeito do tabernáculo em 4 mensagens. Nós teríamos que abordar panoramicamente para que nós vejamos algo da glória desse Cristo, revelado ali na instituição do tabernáculo. Porque esse foi o propósito de Deus ao instituir o tabernáculo. Nós vamos ver. Então, em primeiro lugar, antes de iniciarmos esse assunto, vamos orar como igreja, vamos orar coletivamente. Vamos pedir ao Espírito Santo que ordene a motivação do nosso coração. O que nós queremos nessa noite? Ou o que deveríamos querer? Nós deveríamos querer um céu aberto. E uma testificação de visão, de entendimento, de revelação espiritual a respeito do único motivo de Deus. Se nós temos outro, essa é a divisão do nosso coração. Esse é o nosso problema. Mas Deus tem um motivo, um único motivo. Este é o meu Filho amado.
e nele eu tenho todo o meu prazer. Se esse é o nosso motivo, nós podemos contar com o céu aberto de sabedoria e entendimento espiritual para os nossos corações individualmente. Essa é a garantia de Deus, porque essa é a finalidade das Escrituras. Mas infelizmente, e digo isso com dor no meu coração, o povo de Deus tem se distraído com as Escrituras. As Escrituras têm sido objeto de pregação com textos usados sob pretextos e fora dos contextos. Mas as Escrituras têm um motivo: nos falar de Cristo, nos falar de Cristo, nos falar de Cristo, para que o nosso coração seja atraído e possamos correr após Ele. Porque esse é o propósito de Deus: transformar-nos de glória em glória na sua própria imagem. Então vamos orar a respeito desse assunto. Pai, nos ajuda em nome de Jesus, que esse momento gasto em torno da Tua Palavra seja realmente focado segundo o foco do Teu coração. Abre as Escrituras para nós, Senhor. Nós te pedimos isso porque pelo Espírito o Senhor nos tem dado um motivo no nosso coração. Nosso motivo é ver mais o nosso amado Senhor Jesus, para que segundo a sua imagem nós possamos ser transformados de glória em glória. Tem misericórdia de nós. Assiste-nos, concede-nos tudo de que precisamos nessa reunião em torno da Tua Palavra. Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Ti. Te pedimos isso confiadamente. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir então nossas Bíblias no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Vamos ler os primeiros versículos com muito cuidado. Parte do nosso distrato e da nossa superficialidade com relação ao conhecimento da Palavra de Deus é que muitas vezes falhamos em lê-la de forma meditativa, prestando atenção no que estamos fazendo e no que o Senhor deseja nos falar, através da própria palavra. Então vamos lê-la dessa forma. Hebreus capítulo 3. Por isso, depois vamos comentar por que o por isso. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus, se referindo lá ao tabernáculo, claro. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas, ou ditas, faladas. Cristo, porém, como filho, sobre a sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Irmão, que livro é essa epístola aos Hebreus? Quão singular é esse livro em todo o Novo Testamento? Quanto ele mostra essa glória pessoal do Senhor Jesus, sua pessoa e sua obra, de uma forma tão singularizada em todos os livros do Novo Testamento. E é interessante que no capítulo 1 do livro de Hebreus, se você observar como ele se inicia, ele começa falando sobre a glória pessoal do Filho, o Filho. Havendo Deus outrora falado muitas vezes
e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias, ele nos falou pelo Filho. Os irmãos compreendem que o Filho é o falar final, o Filho é o falar completo, o Filho é o falar definitivo de Deus. Irmão, tome muito cuidado. Esses dias tão críticos que nós vivemos como cristandade em geral, com tanta distração, com tanto desejo do inimigo de colocar as nossas mãos na sua dança de roda, para nos distrair desse foco de Deus, que é a pessoa do seu Filho. Quanta mensagem extra-bíblica existe por aí? Quantas pessoas arrogando revelações especiais, visões particulares? Quanta enxurrada de doutrinas estranhas, principalmente através de livros vendidos em livrarias evangélicas, de pessoas que estão usando o nome de Deus, mas que não tem nada a ver com o Filho, pois essas mensagens não revelam a glória do Filho. Então, quanta necessidade nós precisamos de ser refocados. Se realmente a igreja há de dar um testemunho firme, um testemunho de valor, um testemunho robusto nesses tempos do fim. Paulo diz em Romanos 13 que a noite vai tão alta, vai alta a noite, e vem chegando o dia. Que dia é esse? É aquele dia. O dia do nosso Senhor Jesus na revelação da glória da sua segunda vinda. Você sabe que esse dia está às portas, não sabe? Se você não sabe, desperta, ó tu que dormes, porque o Senhor está às portas. E pelo seu desejo, pelo seu encargo, pelo seu propósito eterno, Ele tem levantado para si mesmo um testemunho para estes dias do fim. Mesmo que esse testemunho siga aquele princípio da restauração de Deus que nós vemos em todo o Velho Testamento. Um povo dentro do povo. Um povo dentro do povo. Dentre tantos que professam, Senhor, Senhor, em Teu nome expelimos demônios, em Teu nome profetizamos, em Teu nome fizemos muitos milagres, mas Ele lhes dirá naquele dia, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós os que praticais iniquidade. O nome do Senhor pode ser usado de muitas maneiras, como quem sabe um abracadabra, uma vara de condão, mas Deus nunca vai abonar esse tipo de uso. Mateus 7, o texto que eu citei, final de Mateus 7, quando o Senhor diz, eu nunca vos conheci, a palavra usada ali, conheci, significa, eu nunca tive um relacionamento particular com você. Você usou meu nome. Você fez coisas usando o meu nome, mas não foi energizado por mim. Lembra aqueles filhos de Seva, em Atos, que são registrados, que haviam expelido demônios? E tentaram ali fazer uma mesma coisa, dizendo assim, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu te repreendo. Lembra? E lá diz que aqueles endemoniados partiram para cima deles, rasgaram as roupas deles, e eles saíram dali apavorados. Porque não há como se exercer nenhum tipo de realidade espiritual usando o nome de Jesus a quem fulano prega. Só há realidade espiritual na vida daqueles que conhecem pessoalmente e intimamente o Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor tem chamado um povo para um relacionamento pessoal, intimidade. Você tem sido movido por isso? Esse é o desejo do Senhor. Irmão, esqueça os subterfúgios, esqueça as distrações, esqueça as doutrinas várias e estranhas. O que o Senhor deseja é buscar o teu coração para um relacionamento íntimo com o Filho, porque Ele é o Filho do seu amor. Na medida que esse Filho for sendo conhecido, isso não é intelectualmente, isso é com todo o nosso coração, a vida do Filho vai sendo formada em nós. E isso é descanso para as nossas almas. Quão cansados, de modo geral, os cristãos têm estado nos nossos dias. Sabe qual um dos principais motivos? Distração. E dois aspectos de distração, mundana e religiosa. Tentando cavar no mundo, derivar do mundo fontes de vida. Mundanismo, não é? Ou distração religiosa. Nós podemos distrair religiosamente de tantas maneiras. Então, por isso nós conclamamos os irmãos a orarmos juntos no início, que Cristo seja o nosso motivo, nossa atração. Irmão, Ele nos comprou, nós somos só para Ele. Ele deseja converter, resumir nossa vida nele. Isso é descanso para as nossas almas. Nosso cansaço somos nós, é o que nós somos. Nós nos carregarmos é muito duro. Nós precisamos tomar o jugo de Cristo. Ele é manso e humilde de coração. Aprendei de mim e achareis descanso para as vossas almas. Esse não é o jugo do novo nascimento.
Esse é o jugo do discipulado, para aqueles que já nasceram de novo. É como que, embora não seja, é como que um duplo chamamento. O Senhor nos chamou, nós já somos dele. Mas Ele deseja que nós enfiemos o nosso pescoço no seu jugo, para que aprendamos dele, desse servo adestrado de Deus, e encontremos descanso para as nossas almas. Não vamos crer no meio evangelho. Nós não fomos chamados apenas para sermos aliviados, porque estávamos surrados, né, pelo pecado, pela nossa vida sem Cristo. Então nós nascemos de novo. Amém. Graças a Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E daí? E daí? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Será que nós temos respondido ao chamado discipulado, irmãos? Ou nós estamos compreendendo uma meia graça e por isso estamos vivendo um meio chamamento? Então, tudo que Deus tem para nos falar, porque esse é o objeto da conquista celestial, é a respeito do seu Filho. No Velho Testamento, o falar foi fragmentário. O tabernáculo é um falar fragmentário. O tabernáculo é um falar transitório. O tabernáculo é um falar parcial, provisório. Mas o Filho é um falar definitivo. Veja Hebreus capítulo 1 que acabamos de ler. O Filho é o falar definitivo. Muitas vezes, muitas maneiras, pluralidade. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então ele descreve aqui 7 aspectos que nós não vamos entrar em detalhes. Estude você. 7 glórias pessoais a respeito do Filho. Cada uma mais luminosa do que a outra. 7 glórias. Herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo, resplendor da glória, expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra do trono da majestade nas alturas. 7. 7 glórias pessoais a respeito do Filho. Cada uma delas é motivo para uma noite de meditação. Então que o Senhor nos ajude a ver a glória, a profundidade desse tesouro. Paulo diz em Efésios 3, versículo 8, que ele foi chamado para pregar entre os gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Esse é o nosso Cristo. Irmãos, Cristo nunca poderá ser para as nossas almas um pão vil. Como o povo olhou para aquele maná, não é? E disse, a nossa alma tem fastio desse pão vil. E aquele pão era o pão do céu, figura de Cristo. Não é isso que ele mesmo diz em João 6? Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Eu sou o verdadeiro pão do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, quando aquele povo tocou lá na sombra do Velho Testamento, dom de Deus, maná, eles caminharam pelo deserto e porque não foram transformados de glória em glória naquela caminhada, eles tiveram fastio do maná. Irmãos, isso é uma lição solene, de alguma maneira, porque nós somos quem somos, e não porque Cristo é quem é. Porque ele está aí descrito no início do livro de Hebreus, ele é o glorioso Filho de Deus. Mas porque nós somos quem somos, nós podemos ter fastio dele. Fastio dele. Falarmos para ele o que foi dito a respeito do maná. Pão vil. O Senhor tem misericórdia de nós. Porque esse é o pão de Deus. Deus não tem nada melhor para nós, porque não há nada melhor. As riquezas insondáveis de Cristo. Esse é o Evangelho. O Evangelho não é questão de perdão de pecados, reconciliação, etc, etc. O Evangelho é Cristo. As riquezas insondáveis de Cristo. Quando o Senhor levou aquele povo para dentro da terra, Ele diz, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Precisaram de uma frente e outra atrás com uma vara esticada para carregar um cacho de uva. Imagine essa terra. Não é assim que diz lá? A abundância da terra. E o Senhor falou, e essa terra também é rica nas profundezas. Dela cavarás o cobre. Há muita riqueza, mesmo nesse aspecto mais evidente e superficial. Mas há riquezas insondáveis. Riquezas que nós precisamos tomar a nossa pá espiritual e cavarmos, e cavarmos, e cavarmos. Então, essas riquezas não são apenas para o nosso sustento diário, para o nosso alimento, mas elas têm um valor espiritual duradouro. São riquezas, né? Você come do leite, come do mel, mas no outro dia tem que comer de novo. Mana leite e mel, mas você tem que comer todo dia. Mas quando você cava, encontra tesouro, então através dele você tem um bom sustento, uma boa provisão. Você está estocando
Você está conhecendo as profundezas. Foi isso que Paulo falou em Efésios 3:8. O evangelho das riquezas insondáveis de Cristo. Então, irmão, é a respeito deste filho que o capítulo 3, é por causa desse filho, baseado no que esse filho é, que o capítulo 3 vai nos fazer uma exortação. Por isso. De onde vem esse por isso? Vem lá do o capítulo 1, dos primeiros versos. Porque o filho é quem é, por causa da glória do filho. Da mesma maneira, o capítulo 2 usa a mesma inicial, por esta razão. Por que nós devemos apegar com firmeza às verdades que temos ouvido, para que delas jamais nos desviemos? Porque Deus nos falou tudo pelo Filho. Não se distraia, não se confunde. Não busque nada mais, porque você vai abrir a sua mente para... A sua mente vai se tornar vulnerável. Você vai abrir sua mente para engano. Irmão, e eu queria então, no Senhor, exortar você de mais uma forma com relação a esse assunto. A nossa mente, mesmo sendo regenerados, tendo nascido de novo, ela é vulnerável às insinuações do maligno. Muito claro isso nas Escrituras. Satanás usou a mente de Pedro para induzir o Senhor Jesus a uma autopiedade. Mestre, não suceda isso contigo. Tem compaixão de ti, Senhor. Não é assim? O Senhor olhou para Pedro e disse assim: arreda-te de mim, Satanás. Porque não cogitas mente não renovada, não transformada, que não pensa segundo as Escrituras, que não pensa segundo a revelação de Deus, não cogitas das coisas de Deus, mas sim das dos homens. Paulo falou que nós somos transformados na medida da renovação da nossa mente. Então é por causa disso que lá em 1 Timóteo capítulo 4, você quer conferir esse texto? Veja, irmão, a seriedade disso para os dias em que vivemos. Nós ainda vamos entrar no assunto do tabernáculo, mas tenha um pouquinho de paciência. Observe a importância disso. 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito não sugere, ele afirma expressamente. O que ele afirma? Que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. Por causa do quê? Por seguirem a espíritos. Onde você acha que eles estão? No mundo? O mundo não vai apostatar da fé, o mundo nem fé tem. Quem apostata da fé é quem tem fé. Alguns apostatarão da fé, por seguirem espíritos enganadores e ensinos de demônios. Então ele começa a mostrar alguns aspectos de ensino de demônios. Entre eles, proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos. É um grande movimento no nosso país, liderado por algumas pessoas que estão requerendo abstinência de alimentos, dizendo que essa é uma maneira de nós sermos mais santificados, colocando isso como ética cristã. Então, irmão, quão vulneráveis são as nossas mentes quando elas não estão focadas no Filho. Não considere isso levianamente, porque isso é muito grave, é muito sério. Nós estamos vivendo dias muito sérios como igreja. O Senhor nos tem chamado para esse discipulado de amor, e é só nesse jugo que nós podemos encontrar proteção no discipulado, contra toda essa enxurrada de coisas estranhas. O próprio livro de Hebreus nos exorta assim também, lá no capítulo 13. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porque o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, porque nunca tiveram proveito os que com isto se preocupam. Você localizou lá o texto? Hebreus 13, versículo 9. Então veja como a exortação do Espírito de Deus é séria nesse assunto, nos dias em que temos vivido, né? Hebreus 13, 9. Então, voltando ao nosso capítulo 3 de Hebreus. Por isso, por causa de o Filho ser quem é, santos. Irmãos, nós não somos um povo qualquer, uma coisa qualquer. Santos. À medida que o Senhor nos permitir, nesses dias que tivermos, tocar em princípios, e como eu disse, é só o que podemos fazer, e já é muito para nós, tocarmos em princípios, tocarmos em alguns aspectos das glórias do Filho,
em alguns aspectos da glória que reflete na igreja, por causa de ser o seu corpo, e em alguns princípios da relação entre Cristo e a igreja. É disso que o tabernáculo fala. Um assunto em 3 aspectos. O tabernáculo fala de Cristo, claro, tudo fala de Cristo nas Escrituras. O tabernáculo fala da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, unida com ele organicamente. Por isso, as igrejas do Apocalipse são comparadas a candeeiros, 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. O candeeiro era um dos utensílios do tabernáculo. Então, o tabernáculo fala da igreja e o tabernáculo fala das relações entre Cristo e a igreja. Então, nós podemos dizer que o tabernáculo fala de um caminho de discipulado, de um caminho de adoração. Então, com a ajuda do Senhor, se o Senhor permitir, em uma das noites, nós vamos falar sobre esse caminho de adoração, de forma panorâmica, sintética, mas procurando ver como nós entramos pela porta e vamos até o Santo dos Santos. O que isso significa na experiência espiritual. Porque cada móvel, cada mobília daquela fala de um princípio. O altar, a pia, o candeeiro, a mesa, o altar de incenso, a arca da aliança. Princípios do nosso relacionamento progressivo em Cristo com Deus. Da purificação para a iluminação, para a união. Átrio, santo lugar, santo dos santos. Purificação, iluminação, união. Então, o tabernáculo é tão rico na sua abordagem, porque ele vai falar de Cristo, ele vai falar de verdades espirituais, ele vai falar das glórias dele, ele vai falar que nós somos os santos, por isso, santos, separados, postos à parte. Irmão, o vaso do tabernáculo, um vaso, por exemplo, ele poderia não ter em si mesmo nada de diferente de um vaso que um judeu qualquer tivesse lá na sua casa. Para colocar água e tomar a sua própria água. Mas se aquele vaso fosse dedicado, aspergido com o sangue, separado para o uso do tabernáculo, nenhum sacerdote podia terminar o seu turno de serviço, né? Terminou lá o seu turno da tarde, vai revezar com o próximo turno de sacerdotes. Aí ele olha para o vasinho e fala assim, nossa, esse vasinho aqui minha mulher vai achar uma gracinha. Né? Vou levar esse vaso lá para casa. Minha esposa vai gostar. Para ela colocar um pouco d'água e nós usarmos como nosso cântaro. De jeito nenhum. Nada podia ser tirado do tabernáculo. Nada poderia ser introduzido no tabernáculo. Nem tirado, nem introduzido. Porque aqueles utensílios eram separados, santos. Esse é o peso dessa palavra em Hebreus 3:1. Por isso, santos, postos à parte. Irmão, se você nasceu de novo, se você tem o Espírito de Deus testificando no teu espírito que você é filho de Deus, essa é a verdade a respeito de você. Você nunca vai encontrar satisfação se não responder a esse chamado. Se o sal se tornar insípido, para nada presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Porque o Senhor nos pôs à parte. Por isso, santos, você tem dificuldade, problema, pecado, coisas não tratadas, o Senhor tem falado com você, o Espírito Santo tem te convencido de pecado? Com certeza sim, a mim também. Isso não muda o fato. Somos santos, por causa do sangue que foi derramado e nos santificou. Agora o chamado de Deus é que possamos responder plenamente a esse chamado. Para que nós sejamos transformados de glória em glória na sua própria imagem. O chamado ao discipulado a Cristo. Conhecê-lo, amá-lo, segui-lo, viver nele. Cristo não é uma instrução, Cristo é uma pessoa. E nele nós habitamos. Habitai em mim, e eu habitarei em vós, como ramo na videira. Porque sem mim nada podeis fazer. Que dano tem provocado na vida da cristandade essa ideia, essa fragmentação do secular e do sagrado, não é? Nós temos o dia sagrado, o dia que nós vamos para as reuniões, nós temos o lugar sagrado, nós temos até as pessoas sagradas. Quando eu estou com algum problema, eu recorro às pessoas sagradas, que têm aquela capacidade de ter uma comunhão maior com Deus, de orar, né, para que as coisas se resolvam na minha vida. Isso é judaísmo, não é cristianismo. Nós fomos chamados, todos nós, para entrarmos e habitarmos no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Esse é o nosso lugar de habitação. Quando você vem para a reunião, cuidado, irmão. Você não diz assim, então vamos nos levantar, orar e entrar na presença de Deus. É? Aonde que você estava antes? Fora da presença dele? Banido da presença dele? Sem ver a face dele? Nós fomos chamados para viver e habitar na presença de Deus. Imagine o ramo dizendo assim, eu vou dar uma voltinha e depois volto para a videira. Né? Que o Senhor nos ajude a compreender, irmãos, o que é realidade espiritual.
nós estamos encharcados de legalismo, de misticismo e de religiosidade. O Senhor tem nos chamado em Cristo para a realidade espiritual. Você é dele, se você nasceu de novo. Você não presta para nada, a não ser para ele. Santo, se você nasceu de novo. Santos irmãos, que maravilha. Porque o irmão com I maiúsculo é descrito no capítulo 1. Quando você estuda com o capítulo 1, como eu disse, especialmente os 4 versos, você vai ver a glória do irmão com I maiúsculo. Por isso, no versículo 5 em diante, depois de falar das 7 glórias do Filho, em especial, ele diz assim: então Deus, ao introduzir o primogênito, que linda frase, lá no capítulo 1, versículo 6, ele introduz o primogênito. Mas o Senhor Jesus não é o Filho unigênito? Ele é o Deus unigênito. Mas quando ele foi introduzido no mundo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, nos propósitos eternos de Deus, o grão de trigo caindo em terra, encarnação. O Verbo se fez carne. O grão de trigo caiu em terra, mas não só isso. Ele morreu. Se o grão de trigo, o Filho unigênito, caindo em terra, encarnação. Não morrer, obra da cruz. Fica ele só. Mas se morrer, produz ressurreição. Quando ele então compartilhou a sua vida ressurreta com os muitos irmãos, com os muitos filhos. Por isso Hebreus diz que ele introduziu o primogênito e não o unigênito. Porque o livro de Hebreus vai falar o que esse primogênito fez. Ele já começa no capítulo 3 dizendo que o primogênito é o apóstolo. O primogênito é o sumo sacerdote da nossa confissão. E o livro vai abrir isso para nós de uma maneira inigualável. Quem é o apóstolo? Quem é o sumo sacerdote? Então ele diz, por isso, santos irmãos. E se você olhar o contexto aí atrás, capítulo 2, verso 14, visto, 2,14, que os filhos somos nós. Os filhos têm participação comum de carne e sangue. Você, eu, nós somos carne e sangue. Destes, igualmente, ele, o primogênito que foi introduzido no mundo, ele também participou. Jesus não teve uma aparência humana. Ele foi homem, com espírito humano, alma humana e corpo humano. Homem, em tudo semelhante aos irmãos. É o que diz o versículo 14. Os filhos têm participação comum de carne e sangue destes. Ele também participou. Para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte. A saber, o diabo. E livrasse a todos aqueles pelo pavor da morte são sujeitos à escravidão por toda a vida. Aí ele vai dizer que ele não socorre a anjos, mas socorre a descendentes de Abraão. E ele vai mostrar quem é esse nosso irmão. Ele diz assim, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado. É poderoso para socorrer os que são tentados. Por isso, foca. A palavra considerai, que aparece aí em Hebreus 3:1, é tirada da linguagem astronômica. Siderar, espaço sideral, considerar, de sideral. Significa você fixar o teu telescópio para estudar exaustivamente um astro ou uma estrela. Linda a linguagem, né? Considerai, não tira o olho, não se distraia. Considerai atentamente. Quem? O apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Por isso, lá em Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios 3,18, Paulo diz que contemplando como por espelho a glória desse Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Não é assim? Então, santos irmãos, que participais da vocação celestial, cada palavra aqui é cheia de riqueza. O livro de Hebreus usa a palavra participar de uma forma muito impressionante. Capítulo 2,14, ela já apareceu. Visto que os filhos têm participação. Significa que eles se tornam parte, não são assistentes, não são espectadores. Nós participamos de carne e sangue. É a nossa história. O filho, nós agora, capítulo 3, como irmãos, participamos. Nós não estamos assistindo nada, nós não somos espectadores. Porque o grão de trigo caiu em terra, morreu, ressuscitou, compartilhou sua vida ressurreta conosco. Agora nós somos participantes, temos parte no quê? Vocação celestial. Quer compreender um pouquinho mais essa vocação? Abra Filipenses capítulo 3, por favor. Filipenses 3,14.
Paulo usa uma expressão ali que vai nos ajudar a compreender a nossa vocação, já que o tema que os irmãos sugeriram para esse período, desses 4 dias, toca esse assunto. Porque nós vamos ligar a questão do tabernáculo à missão da igreja, ou à vocação da igreja. Vocação vem antes de missão. Primeiro nós somos vocacionados, então exercemos uma missão. Missão fala de testemunho, vocação fala de chamamento. Nós fomos chamados com uma vocação celestial. Então, por causa disso, nós temos um testemunho. E essa é a nossa missão. Qual é a missão da igreja? Responder à sua vocação celestial. Qual é a vocação da igreja? Ser semelhante ao Filho unigênito, ao primogênito. Então, vocação vem antes de missão. Nunca poderemos compreender a missão da igreja. A missão da igreja é entendida de formas bastante deficientes. Quando aquele vaso de alabastro, fazendo um parêntese rápido, já vou voltar para o texto. Quando aquele vaso de alabastro foi quebrado e aquele unguento, aquele nardo puro, precioso, foi derramado na cabeça do Senhor Jesus, você se lembra o que Judas falou? Lembra? João 12, a unção de Maria de Betânia. Judas disse assim: que desperdício, que desperdício. Esse perfume é tão caro, podia ser vendido por muitos denários, 300 denários. E podíamos fazer muita obra para os pobres. Foi isso que Judas disse. Irmãos, a missão da igreja não é filantrópica. Há um aspecto da missão da igreja que inclui essa questão de atender aos necessitados. Que bom quando a igreja atua nessa área. Que bom, muito bom. Mas essa não é a vocação central da igreja. Ela faz porque isso é parte da resposta a essa vocação. Nosso Senhor Jesus também fez. Curou enfermos, não é? Expeliu demônios. Tratou com misericórdia as pessoas. Não fez? Mas ele disse, na medida que ele ia se encaminhando para a cruz, se o grão de trigo caindo em terra não morrer. Ele podia curar todos os enfermos da face da terra. Iriam todos saudáveis para o inferno. Se ele não morresse, ele não podia lidar com os nossos pecados. Não é? Então a vocação da igreja é responder a esse chamado de Deus. E, consequentemente, a missão da igreja, sim, ela atinge um leque razoável de objetivos. Mas ela é focada na vocação celestial. Então Filipenses 3 diz assim: prossigo para o alvo. Paulo diz: eu não alcancei a perfeição. Reconheço que ainda não respondi tudo que eu poderia responder a esse chamamento. Porque essa nossa vida, até a morte, é pequena para darmos uma resposta total. Graças a Deus podemos responder dia a dia, dia a dia, e cada vez mais a vida do Filho é formada em nós. Mas então Paulo, quando olhava para a sua história, ele dizia: não recebi, não obtive a perfeição. Mas uma coisa faço: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Essa expressão. Hebreus 3:1 diz: vocação celestial. Santos irmãos que participais da vocação celestial. Então vamos procurar obter alguma ajuda aqui. A palavra usada aí, soberana vocação, no original, ela toca o aspecto da vocação ascensional. Muito interessante. Soberana vocação. O que Paulo quer dizer é que essa vocação, ela nos puxa para cima. É uma vocação para Ele. É uma vocação ascensional. Quando o Senhor nos comprou, quando o Senhor nos chamou, nós nunca podemos encontrar mais um ninho nesse mundo. Eu me lembro que uma das vezes passadas que eu tive com os irmãos, nós usamos aquela figura para nos ajudar a entender. Antes, você era a chave e o mundo era a fechadura. Era uma maravilha, né? Entre aspas. A chave entra lá e abre todas as portas. Tudo funciona. Mas quando o Senhor te chamou, Ele quebrou os dentes da chave. Agora a chave entra na fechadura, quando tenta entrar, né? Roda, roda, roda. E nada funciona mais. O Senhor quebrou tuas engrenagens, irmão. Se você nasceu de novo, você é santo. Sua engrenagem está quebrada. Não tente se adaptar ao mundo, você vai sofrer. Você vai sofrer muito, tentando se adaptar ao mundo. Você é um santo, comprado, nascido de novo. Você é irmão do irmão mais velho. Você é irmão do primogênito. Santos irmãos, que participais, você não está assistindo. Você está participando
da vocação celestial. Você vê o peso de cada palavra? Vocação celestial, na linguagem filipense, vocação soberana, vocação que puxa para cima. Talvez o livro que mais nos ajude a compreender essa vocação é Jó. Jó. O Senhor chamou a Jó para realizar esse trabalho na vida dele. Vamos falar um pouquinho sobre esse livro? Quando você abre o livro de Jó, você vê um testemunho quíntuplo a respeito dele, que o próprio Deus deu. Vamos ver se você enquadra nesse testemunho. Jó capítulo 1, versículo 5. Deus diz assim, chamando a atenção do diabo para ele. Parece estranho, né? Jó estava lá atrás da cerca, atrás da sebe, escondido, protegido, guardado, no ninho quentinho, seus filhos acolhidos. Jó era um homem de Deus, era um intercessor pela sua família, né? Então, os servos de Deus, incluindo o diabo entre eles, é claro, eles vão se apresentar diante de Deus. Aí Deus chama atenção, ele fala assim, ô diabo, dá uma olhada lá atrás da moita, ó. Você está vendo aquele lá? Aquele lá é o meu servo Jó. É isso que acontece no capítulo 1. Ele é um homem justo, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. 5. Era um homem que realmente conhecia o Senhor. Você não tem como negar isso. Agora, irmãos, a nossa vocação, o nosso chamamento, compreenda isso. Ele é um chamamento de 70 setes. Ascensional, helicoidal. Quando Pedro perguntou assim, Senhor, até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Você lembra o que o Senhor respondeu? Ele falou, até 7 vezes? O que o Senhor falou? Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7, ou 70 setes. Porque 7 fala do quê? De um ciclo completo. Semana não tem 7 dias? Mas o Senhor falou, não te digo 7, mas 70 setes. Porque a vocação de Deus é ascensional. Você vai passar pelas mesmas verdades de Deus. O arrependimento, a justificação pela fé, a sua reconciliação com Deus. Você não vai estar conhecendo novidades, né? Ouvindo coisas estranhas, mas você vai estar passando pelas mesmas verdades na tua experiência espiritual, só que de cada vez mais profundamente, ou de forma mais alta. Os irmãos compreendem isso? As mesmas verdades. Na medida que você vai andando com Deus, seu arrependimento é mais profundo. Seu arrependimento deixa de ser arrependimento de atos e passa a ser arrependimento de ser. Você compreende que você é quem é. Por isso a vida do Filho precisa ser formada em você. Se você compreendeu que você foi perdoado pelo Senhor e se alegrou lá naquele dia da sua conversão, porque seus pecados foram perdoados, quanto mais você caminhar com o Senhor, mais você vai ver o tamanho dessa verdade. Como ela é grande. Aquele que nasceu de novo, no início, ele compreende pouco disso. E nesse pouco ele se alegra. Mas quanto mais você vai conhecendo o Senhor Jesus intimamente, mais você vai entrando na profundidade do significado dessa verdade. Então a nossa vocação é ascensional. Nós vamos conhecendo a Cristo em um nível, a Cristo em outro nível, a Cristo em outro nível, 70 setes. É a isso que Paulo está se referindo em Filipenses. Soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. Então, quando ele chamou Jó, Jó estava em algum desses setes. Jó já tinha iniciado aí a sua jornada. Mas então agora o Senhor pega Jó. Porque, irmão, num trabalho inicial, na nossa história com o Senhor, nós somos cativos de nós mesmos. Não há como se desprender desse cativeiro, a não ser que nós sigamos ao Senhor. Conheçamos ao Senhor intimamente. Não apenas como aquele que nos regenerou no passado, mas aquele que é o nosso discipulador, aquele que nós andamos com ele, tomamos o seu jugo. Então, qual o problema de Jó? O seu ego, o nosso problema. Nós somos quem somos, e esse é o nosso maior problema. Quando o Senhor nos chamou, Ele nos perdoou, Ele nos garantiu que estaremos diante dEle por toda a eternidade, mas nós vamos ter que carregar nessa vida esse monstro chamado ego. Ou será que a salvação inclui libertação do eu? Inclui libertação do eu. Agora, o irmão já disse certa vez que a questão do eu, ou do orgulho, ela é tão delicada, que quando nós vamos seguindo o Senhor e o orgulho cai, o eu ainda fica em pé. Porque ele é tão resistente, né? E nós nunca, na verdade, podemos ficar livre dele enquanto estivermos nessa terra. Mas nós podemos conhecer mais o Senhor, até aprendermos a viver nele. Porque sem mim, nada podeis fazer. O ramo na videira, habitai em mim,
eu habitarei em vós. Então, irmão, o Senhor nunca vai conseguir encher um vaso cheio. Ele só enche um vaso vazio. Então, quando ele chamou Jó, Jó era o vaso cheio. Então, ele usa um servo chamado Satanás para que trabalhe na vida de Jó debaixo da soberana permissão e controle, limitação de Deus. Então, primeiro ele diz, toca nos seus bens. E os irmãos sabem muito bem o que acontece no capítulo 1. E Jó não blasfema contra Deus. Depois tem a segunda etapa. Então tem de novo Satanás se apresentando a Deus e dizendo assim, deixe que eu toque na pele dele, e você vai ver que ele vai blasfemar contra ti. O diabo falando ao Senhor. Então o Senhor dá uma nova permissão. Está dizendo, pode tocar na pele dele, mas você não vai tirar a vida dele. Controle, a limitação do único Deus soberano. Então Satanás volta lá e Jó é tomado de todas aquelas chagas pelo seu corpo. E raspa o seu couro com um caco de telha, como ele diz. Né? Então, diz a palavra que em tudo isso Jó não blasfemou. A crise está terminada. Jó era uma lagoa serena. Quando ele passou por essa crise, se assentam 3 amigos do lado dele. E fazem o melhor possível. E de início, eles ficam quietos durante 7 dias. O que eles iam falar diante dessa situação? Eles são amigos de Jó. Então eles ficam calados diante de Jó 7 dias. E depois sabe o que eles começam a fazer? Jogar pedra numa lagoa. A lagoa estava ali calma. Então vem primeiro lá o Bildade e ele faz e joga a pedra na lagoa. Aí a lagoa começa a ficar tumultuada. Né? Então você vai ver Jó começar a murmurar. No capítulo 3 ele pergunta 6 porquês. Por quê, por quê, por quê, por quê? Porque ele não compreende esse chamado de Deus. Mas, irmão, esse chamado não está ligado à nossa compreensão. Esse chamado está ligado aos propósitos eternos de Deus. Então, ele capturou Jó. E ele vai realizar esse trabalho em Jó. E por todo o livro você vai ver Jó fazendo isso. O Senhor fazendo isso na vida de Jó. Até que no capítulo 38, se você abrir lá, você vai ver que interessante. O próprio Deus começa a falar com Jó, o que ele não fez até agora por todo o livro. Lá no centro do livro, capítulo 29, 30 e 31. O Jó está se glorificando a si mesmo, justificando a si mesmo e tendo piedade de si mesmo. As 3 maiores expressões do ego. Autojustiça, autopiedade e autoglória, ou autoglorificação. Capítulos 29, 30 e 31. Então, quando chega no capítulo 38, antes disso, Eliú fala com Jó, era o 4º amigo, o mais novo, foi o último a falar, mas era o mais sábio. Ele, em Jó, representa o falar do Espírito Santo. Então, no capítulo 38, Deus mesmo, do meio do quê? De um redemoinho. Está vendo? A vocação celestial, a soberana vocação, a vocação ascensional. O Senhor está usando metáforas, figuras, para nos ajudar a entender o que é essa soberana vocação. Ele quer nos tirar de um nível de conhecimento dele para níveis muito mais altos de conhecimento dele e de conhecimento de nós mesmos, ao mesmo tempo. Então o Senhor vai falando com Jó, muito maravilhoso. E há um intervalo entre a primeira fase e a segunda fase do falar de Deus. Esse intervalo está no capítulo 41. Se você ler lá, você vai ver que Jó faz o que ele nunca fez naquele capítulo, 41. O que ele nunca fez pelo livro todo. O livro todo Jó fala demais. Quem está sofrendo fala demais. Né? Quando o ego está sendo apertado, nós falamos demais. E sabe como que Deus nos trata nesse momento? Quieto. Porque o silêncio de Deus é ensurdecedor. Então ele está trabalhando Jó pelo seu silêncio. Ele não responde. Como eu já disse também para os irmãos em outra ocasião, Jó é o próprio advogado. Ele diz que já encaminhou muito bem a sua causa para se defender, mas Deus não vem assentar no banco dos réus. Deus não vem para o tribunal. E ele fala lá no livro, eu já tenho bem encaminhada a minha causa, que o Todo-Poderoso se defenda. E o Todo-Poderoso está quieto e deixando o Jó se debater. Defender do quê? Ele é o Deus soberano, tem um propósito determinado. Então no capítulo 40 e não 41. No capítulo 40, versículo 3, depois que vem a primeira leva de perguntas, aquele questionário de Deus para Jó, que Jó não consegue sequer se mover para tentar responder, ele vai mostrar sua onisciência. Ele vai falar, Jó, o sábio sou eu. Jó, o poderoso sou eu. Jó, aquele que faz e conhece todas as coisas sou eu. Você sabe como que se dá a geada? Você sabe para onde que o vento vai? Você sabe como caminha o relâmpago? Ele vai fazendo perguntas para Jó, que Jó deve ter enfiado sua cabeça que nem avestruz, né?
está na terra. Aí no capítulo 40, versículo 3, então Jó respondeu ao Senhor e disse. Disse o quê? Ah, não foi isso que ele falou no início do livro. Muito pelo contrário. Ele falou, sou digno. Nenhuma viúva passou fome na minha porta. Nunca deixei de acudir nenhum órfão. A palavra diz que quando Jó saía na praça, os moços se retiravam de vergonha. Porque aquele homem era tão nobre. E diz a Bíblia que os príncipes colocavam a mão na sua boca. Quando Jó ia falar, era quase que a voz de um anjo no meio daquele povo. Esse era o problema do Jó. Não é? Egocentrismo, sua justiça, sua glória. Então, ele disse, sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez eu falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém eu não prosseguirei. Muito linda essa colocação aqui. Sabe por quê? Deus só vai fazer uma nova rodada de trato na vida de Jó se ele respondesse a primeira. Sabe o que o Senhor quer de nós? Levar-nos a esse ponto. Você já chegou aí? Sou um indigno. Sou um indigno. Para que o seu discipulado caminhe, para que mais da glória de Cristo seja formada em você, você precisa passar aí, chegar à conclusão da primeira rodada, para que o Senhor possa dar a segunda rodada. Na segunda rodada ele compara Jó a 2 animais, hipopótamo e o crocodilo. E esses 2 animais falam do que Jó era nele mesmo. Ele fala, Jó, olha lá, capítulo 40, versículo 15. É interessante demais esse verso, irmão. Capítulo 40, verso 15. Jó, contempla o hipopótamo que eu criei contigo. Que versículo estranho. Parece que quando Deus criou o hipopótamo, ele criou Jó junto. Foi Jó e o hipopótamo. O hipopótamo eu criei contigo. Ele quer dizer, Jó, olha para o hipopótamo, bastante, olha lá, é você. Está vendo o lombo dele? Você consegue passar uma rasteira nele? Olha lá as pernas dele, parece tubo de bronze. Ele se apoia em cima daquilo e ninguém derruba esse homem. Por isso, no capítulo 1, quando vai falar quem Jó era, lá no capítulo 1 diz assim, ele era o maior do Oriente. Lembra-se dessa expressão? O maior do Oriente. Hipopótamo. Esse era o Jó. Justiça própria. Confiava nele mesmo. Embora ele fosse de Deus. Todo esse trabalho que Deus fez na vida dele é porque ele é de Deus. Não é? Está muito claro lá no início. Então, Jó, olha lá o hipopótamo que eu criei contigo, que come erva com o boi. A sua força está nos seus lombos. Olha aí. Como Jó. Na sua glória, na sua virtude. Não é? O seu poder está nos músculos do seu ventre. Ele endurece a sua cauda como um cedro, e os tendões das suas coxas estão entretecidos. Ninguém passa uma rasteira nesse homem. Ninguém podia acusar Jó de nada. Justo, íntegro, perfeito, reto, temente a Deus. Né? Como diz o capítulo 1. Os seus ossos são como tubos de bronze, o seu arcabouço como barras de ferro. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Se você ler o capítulo 1, versículo 3, você vai ver que Jó era uma obra-prima, lá no capítulo 1, versículo 3. Por causa de ser quem ele era, aquele homem justo, reto, temente a Deus, sacerdote no seu lar, o maior do Oriente. Então você relaciona o capítulo 40, verso 19, do hipopótamo, com o capítulo 1, versículo 3, do Jó. Então ele vai mostrando, e depois no capítulo 41 ele entra no crocodilo. Outro animal. Ele vai comparar Jó com o crocodilo também. O que ele quer falar do crocodilo? No que o Jó parece crocodilo? No que nós parecemos crocodilo? Capítulo 41, versículo 12. Veja lá. Não me calarei a respeito dos seus membros, e nem da sua grande força, e nem da graça da sua compostura. Está vendo? Esse é Jó. Você lê o livro de Jó, você vai ver que é ele, a graça da sua compostura. Que homem era esse Jó? Quem lhe abrirá as vestes do seu dorso? Agora o Espírito Santo vai usar dos versos 13 ao verso 17 para nos falar do trabalho da cruz. Que em outras ocasiões nós já tivemos oportunidade de compartilhar com os irmãos. Aqueles 2 braços do trabalho da cruz. A palavra viva de Deus que penetra como uma adaga e divide alma de espírito. E a providência de Deus, ele faz o arranjo das circunstâncias, como fez na vida de Jó. Para que esse arranjo circunstancial, quando nós nos dobramos a ele, reconhecendo os caminhos de Deus, ele trabalhe sobre as nossas vidas o caráter de Cristo. Palavra e providência trabalham juntos. A palavra viva e eficaz, Hebreus 4:12, e os caminhos de Deus para conosco.
tem um só propósito: transformar-nos na imagem de Cristo. Então, quando ele fala sobre o crocodilo, lá no capítulo 41, ele diz assim: quem lhe abrirá as vestes do seu dorso? Esse é o trabalho da palavra de Hebreus 4,12. Ou lhe penetrará a couraça dobrada. Essa é uma figura do nosso eu, nosso ego. Não é só uma couraça, é couraça dupla. Nós sofremos um golpe e a couraça não está aberta ainda. Tem que sofrer mais um golpe no mesmo lugar, para que a couraça rache. Então, versículo 14. Quem lhe abrirá as portas do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror. Lembra que eu disse? O texto cita que quando Jó saía e falava nas praças, os jovens iam embora, os príncipes põem a mão na sua boca, os nobres ficavam calados, porque em volta dos seus dentes está o terror. Aquele homem vivia uma vida irreprovável, irrepreensível. Depois no verso 15, as fileiras das suas escamas são o quê? Não tem como ser mais claro. As fileiras das suas escamas são o seu orgulho. Por isso o Senhor está trabalhando com Jó. Por causa desse monstro. Que quando cai ainda fica o em pé. Né? As escamas, as fileiras das suas escamas são o seu orgulho. Observa o próximo verso. Cada uma dessas escamas bem encostada, como por um selo que as ajusta. A tal ponto uma se chega à outra que entre elas não penetra nem o ar. Sabe, irmãos, quando nós ficamos entregues a nós mesmos, nós morremos de asfixia. Não entra nem o ar. Eu. Não entra nem o ar. Mas o trabalho da cruz, a palavra de Deus, a providência de Deus, racha essa casca. E quando racha essa casca, a vida que está lá dentro é liberada. Por isso Paulo em 2 Coríntios 4 diz assim: em nós opera a morte, mas em vós? Se o grão de trigo caindo em terra não rachar, não morrer, fica ele só. Esse é um princípio. Na tua vida conjugal, se você não morrer, você fica só. Só acompanhado, mas só. Fica só. Se não morrer, fica só. É um princípio espiritual. Então, irmão, a tal ponto se chega uma a outra que entre elas não entra nem o ar. Umas às outras se ligam, aderem entre si e não se podem separar. O ego não lida com o ego. Você não tem capacidade de se autoquebrantar. Pode fazer o que você quiser. Você conhece a história de Martim Lutero? Martim Lutero reconheceu, mais no final da sua vida, que ele tinha tido consequências, sequelas graves na sua saúde, dos tempos em que ele era monge, em que ele tirava sua roupa no inverno e deitava na sua cela fria, orando por toda a madrugada. Toda a madrugada. Ele foi para o mosteiro com 17 anos de idade. O que você estava fazendo com 17 anos de idade? Lutero estava procurando acertar a sua situação diante da justiça de Deus. Como Deus separou esse homem de uma forma tão especial, não é? Ele entendia que a justiça era pelo que ele pudesse fazer. Então ele entendia que ele tinha que se punir, se afligir e confessar pecado o dia todo. E quanto mais ele confessava, mais ele tinha pecado para confessar. E ele ficava desesperado. Quando ele abria a Bíblia e lia o termo, a justiça de Deus se revela do céu, ele ficava apavorado, segundo o relato dele. Porque esse termo justiça de Deus apavorava Lutero. Porque ele sabia que Deus era justo e que ele nunca conseguiria ser justo. Então, irmão, nós sabemos um pouco da história dele. Quando o Senhor, então, o conduz primeiro a estudar o livro dos Salmos, ele abre o Salmo 22, Salmo da Cruz. E ele começa a ver aquele Cristo, aquele filho que foi desamparado, aquele filho que cumpriu toda a justiça de Deus, como diz o final do Salmo 22. Então ele encontra, por revelação, o caminho da justificação pela graça, por meio da fé. E agora Deus levanta aquele homem não como um acadêmico, um intelectualista, um estudante de seminário, mas ele levanta aquele homem com realidade espiritual. O homem que fez tremer o sistema católico romano, por causa da verdade da justificação pela graça, por meio da fé. Realidade espiritual. Mas o mesmo Lutero, depois de andar com o Senhor por tantos anos, ele disse assim: eu não temo o Papa e todos os seus cardeais. O que eu temo é um Papa maior do meu coração, que é o meu orgulho. O meu ego.
Esse é o crocodilo que há em nós. Então, irmãos, quando o Senhor nos chama para conhecermos a Cristo e andarmos com Ele, Ele quer fazer o maior bem para nós. Nos livrar de nós. Nos livrar do nosso ego. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Não vivo eu, ego, mas Cristo vive em mim. Então, esse é o propósito de Deus. Vamos voltar lá em Hebreus capítulo 3. Parêntese foi meio grande, né? Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3 está falando da vocação celestial. Então nós usamos o livro de Jó para tentar nos esclarecer sobre isso. Eu vou então avançar um pouquinho mais e a gente faz uma pausa por hoje. Hebreus capítulo 3, continuando, diz que nós fomos chamados para isso. Agora talvez nós possamos entender um pouquinho mais Hebreus 3:1. Vocação celestial. 70 setes, glória em glória. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Agora o versículo 5, avançando então um pouquinho mais. Ele diz assim: Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho. Então aqui a gente começa já a palmilhar o assunto do tabernáculo. Em primeiro lugar, o Senhor está nos dizendo, vai nos dizer que esse tabernáculo tão maravilhoso, tudo ali, cada vírgula foi ordenada por Deus. Não tem nada da mente de Moisés. É oráculo celestial. Por isso nós precisamos estudar com tanta calma. E você vai ter que fazer isso sozinho. Só vou poder te ajudar em 4 dias, panoramicamente. Mas você vai ver ali as glórias de Cristo, as glórias da igreja, como derivadas de Cristo, é claro. E você vai ver as glórias das relações entre Cristo e a igreja, através de todos aquele mobiliário. Então, no verso 5, ele diz que quando Moisés estabeleceu aquela casa, estabeleceu de forma fiel, veja lá no verso 5, ele estabeleceu porque Deus queria fazer o quê? Dar um testemunho. Então não perca essa palavra. É por isso que o tabernáculo é chamado de tenda do testemunho, ou tenda da congregação. É por isso que as 2 tábuas são chamadas de tábuas do testemunho. Deus vai nos dar um testemunho a respeito de Cristo, da igreja e das relações entre Cristo e a igreja. Testemunho das coisas que haviam de ser ditas ou anunciadas. Ditas onde e por quem? Hebreus capítulo 1, os primeiros versículos. Ditas no Filho. Ditas pelo Filho. De forma final, de forma completa. Né? Então agora vamos no capítulo 9 ainda de Hebreus, rapidamente. Capítulo 9 de Hebreus, e nós já vamos concluir por hoje essa introdução. E amanhã nós entramos no capítulo 25 de Êxodo, para estudarmos então um pouquinho do tabernáculo. Hebreus capítulo 9 diz assim, veja só. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre, tabernáculo. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, esse é o santuário terrestre, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro, a mesa, a exposição dos pães, eu não vou ler para nós ganharmos tempo. Ele descreve os 3 ambientes e os utensílios dos 3 ambientes. Depois lá no versículo 9, que é no momento que interessa para nós. É isto, o quê? Também expressão importante. Deus quer nos falar. Irmão, como o Senhor trabalha de forma tão maravilhosa, tão delicada. No Novo Testamento, Ele nos deu a luz a respeito de Cristo. Clara, quem Cristo é. Agora, por que nós não podemos jogar o Velho Testamento fora? Não está tudo cumprido em Cristo? Nós praticamos guarda de dia, lua nova, sábado, legalismo, cerimônias. Nós matamos cordeiro, aspergimos sangue, nós fazemos qualquer daquelas coisas. Então por que nós jogamos fora o Velho Testamento? Porque ele é a palavra de Deus, que agora, mediante a luz da nova aliança em Cristo, será esclarecido, dissecado, exemplificado nos princípios mais maravilhosos da nossa relação com esse Senhor da nova aliança, através de figuras, porque nós somos crianças.
Assim como o Senhor Jesus, quando instruía os seus discípulos, ele falava por meio de parábolas, para que eles pudessem compreender a linguagem celestial. Um dos motivos do Espírito Santo ter guardado para nós o maravilhoso Velho Testamento é porque nós somos crianças e precisamos ouvir a linguagem das parábolas, para que nós possamos compreender os mistérios do reino dos céus. Não é isso que o Senhor fala em Mateus 13? O semeador saiu a semear, e depois conta a outra parábola, e a parábola da rede, e a parábola do fermento, porque a vós outros será dado conhecer os mistérios do reino, a vós, meus filhos, mas ao mundo não. Mas a vós, através dessa linguagem parabólica e metafórica, vocês vão compreender o que eu quero dizer espiritualmente. Vocês vão compreender celestialmente. Então, quando nós andarmos pelo tabernáculo, nós vamos compreender o caminho do crescimento espiritual. Nós vamos compreender o caminho da adoração, porque o Senhor vai usar a linguagem para a criança através do tabernáculo. Que coisa bonita, irmãos. Quanta misericórdia da parte do Senhor ter feito isso conosco, né? É isto uma parábola. O tabernáculo é uma parábola. Para a época, presente. Não é para os que estavam lá. Os que estavam lá fizeram o seu serviço sagrado, era tipo, era necessário, ia se cumprir. Mas a parábola é para nós. É para a época presente. E segundo essa, se oferecem dons ou dádivas, sacrifícios incruentos, sem sangue, chamados aqui de dons. Como também sacrifícios, aqui então, cruentos. Oferta de manjares, oferta que não tinha sangue é chamada de dom. E a outra de sacrifício, as que envolviam sangue. Embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Porque era figura, sombra, tipo. E que não passam de ordenanças da carne baseadas somente em comida, bebida, diversas imersões, lavagens, abluções. Palavra difícil aí, né? Abluções. Significa lavagens, aspersões, impostas até o tempo oportuno da reforma. Agora nós vamos ler o verso 11 e 12 e vamos concluir. Quando, porém, veio Cristo. Irmão, tem linguagem mais clara do Espírito de Deus dizer que o tabernáculo é parábola para nos falar de Cristo? O tabernáculo, capítulo 9, verso 1 e 2, é parábola, versículo 9, para nos falar de Cristo, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote, outra expressão aqui, precisa ser entendida com cuidado, dos bens já realizados. Talvez a melhor tradução não seja essa. Seja, dos bens que têm realidade. Dizendo que lá no tabernáculo não havia realidade espiritual, era figura e sombra. Quando, porém, veio Cristo, nele ele trouxe os bens que têm realidade. Lá um sangue era aspergido, mas não tinha a realidade da purificação dos pecados, no sentido de dar paz para a consciência. Porque quando que isso aconteceu? Quando o sangue do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi derramado na cruz do Calvário. Então Cristo tem os bens que têm realidade, porque Ele é a realidade. Quantas vezes no Evangelho de João ele disse, em verdade eu vos digo. E lá em João significa, em realidade eu vos digo. Eu sou o caminho, a realidade é a palavra lá, e a vida. Né? Então, quando porém veio Cristo, Ele é o sumo sacerdote dos bens que têm realidade. Está vendo? O cumprimento do tabernáculo. Mediante o maior e mais perfeito. Qual tabernáculo aqui é esse? O corpo físico, humano, material de Cristo. Esse é o maior e mais perfeito tabernáculo. Aquele tabernáculo era uma figura dele mesmo, do corpo dele, da pessoa dele. Né? O corpo de Cristo. Não feito por mãos. Quer dizer, não desta criação. Que maravilha. Como o livro de Hebreus se abre para nós, quando o nosso telescópio é Cristo. Né? Então ele vai dizer, não foi por meio de sangue de bodes, nem de ovelhas, mas foi pelo seu próprio sangue. Que ele entrou no Santo dos Santos. O Santo dos Santos terreno é uma figura do Santo dos Santos celestial. E ele, como Cordeiro de Deus, entrou no Santo dos Santos celestial, tendo obtido uma eterna redenção. Então, irmãos, vamos ficar por aqui hoje. Esse é o assunto do tabernáculo. O que o Senhor tem para nos fazer, para nos ajudar, assim tenho entendido, pelo Espírito, nesses dias, é fazermos algumas abordagens. Acendermos uma luz de um lado, no outro dia acendemos uma luz do outro lado, no outro dia acendemos uma luz pela frente,
para que nós vejamos um pouquinho do tabernáculo em geral, panoramicamente, para que nos mostre as glórias do nosso grande Cristo. Nos mostre as glórias derivadas dele para a igreja, que é o seu corpo. E mostre-nos, ajude-nos a ver os princípios espirituais pelos quais nós nos relacionamos com ele em purificação, iluminação e união. Santo dos Santos, propósito para o qual nós fomos chamados. Que os irmãos estejam então diante do Senhor, orando por esses dias, para que o Senhor nos dê um céu aberto e nos fale a respeito do seu Filho, na linguagem do tabernáculo. Vamos então orar. Pai, obrigado, muito obrigado, porque o Senhor nos tornou santos irmãos, participantes da vocação celestial. Senhor, atende a nossa necessidade de que as escamas caiam dos nossos olhos e nós vejamos as glórias do Teu amado Filho. Senhor, nossa oração, uma vez mais, é que durante esses dias nós não estejamos nos divertindo com a Tua palavra, mas estejamos vendo Cristo no tabernáculo. Abra os nossos olhos, abra os céus, para que nós possamos ser cativados pelo Filho do Teu amor. Nós pedimos isso, confiadamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.